Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast, o podcast do Instituto Sapiens em parceria com a Unimídia aqui de Itajaí. Eu quero primeiro dizer assim, cara, eu tô até arrepiado hoje com quem está aqui no Sapiens Cast. Hoje nós vamos falar de gestão humanizada em tempos de crise. De verdade, tá? Às vezes nós estamos passando por momentos tão difíceis no mundo, a gente precisa de pessoas que nos inspiram. Então, seja muito bem-vinda, doutora Laís Paganelli. Que alegria ter você aqui no nosso Sapiens Cast. Se apresente, dê um oi pra galera. Já falei teu nome, né? Então, já quebrei o rolê de cara, mas o que tu faz? Da onde tu vem? Da onde tu é? Seja bem-vinda, tá? Tô muito feliz com você aqui. Querido, muito obrigada. É uma honra esse convite para mim. Então, eu sou Laís Paganelli, sou médica veterinária e tenho um hospital veterinário em Navegantes, que é o Homeopatas, e vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa aventura. Que legal! E talvez quem tá em casa pode perguntar assim, ô Clênio, como é que a gente vai falar de gestão humanizada com alguém que vai zelar e dar a sua vida ao cuidado dos animais? E isso parece uma contradição, mas eu gostaria que a gente pudesse falar de muitas coisas, porque, assim, só quem tem um pet sabe quão humano eles são, né? E além disso, Clênio, eu falo muito aqui, a mais atual das situações da veterinária para ser médico veterinário, você tem que amar pessoas. Amar os animais é muito fácil, é intuitivo. Acho que a maioria das pessoas amam, né? Quem tem um animal sabe do que a gente está falando. Eles são um pouco humanos, né? Mas o mais desafiador é amar o ser humano, né? Que está ali envolvido. As famílias fazem parte disso. Então, com certeza, tem tudo a ver falar sobre humanização, sim. Cara, lidar com gente é muito difícil, né? Sim. Eu sou suspeito a dizer, porque eu sou apaixonado pelo homeopatas, porque cuida do Fredinho. O Fredinho é uma mistura de shih tzu com tasmania. Ele rói tudo que pode, ele mastiga cobertor e na hora de comer um biscoito, ele joga no chão para que a gente quebre, né? Não tem criatura mais fresca do que o Fred, eu acho. Mas hoje nós vamos, então, falar um pouquinho de gestão humanizada. Eu queria conhecer um pouquinho quem é a Laís. A Laís é casada, é solteira, a Laís vem de que família? Tem filhos, não tem filhos? Como é que tá esse rolê? Eu já quero aproveitar e fazer meu merchan aqui. Nós temos uma fã da Laís que veio, eu tô com o Sapiens Cast aqui já há tempo, ela nunca apareceu por aqui. Suiane, hoje ela tá aqui nos acompanhando nos bastidores. Seja muito bem-vinda, Su. Seja bem-vinda, mas eu acho que ela não veio me acompanhar. Ela veio te acompanhar. Linda! Então, ela tá sempre... A gente gosta muito, tem um carinho muito grande pelo Homeopatas em Navegantes. Eu entendo o Homeopatas em Navegantes como referência, desde a época que estava na paróquia, que era Frei. A gente já levava o Natan por lá, né? Meu Amado. Deus! E Saudades a Homeopatas... Pra minha vida, sempre que cheguei em Navegantes, foi muito presente. Mas conta um pouquinho, tu é casada, solteira, é de Navegantes, não é? Como é que tá essa história? Sim, eu sou casada e agora eu tô grávida de gêmeos. Meu Deus, que legal, que legal, que legal. E a minha história profissional, ela começa com uma história familiar, porque na verdade a Homeopatas, né, tem 28 anos, vai fazer 29 esse ano, e ela foi fundada pelos meus pais. O meu pai é médico veterinário, mas, na verdade, quem fundou foi a minha mãe. Eles vieram para Navegantes para trabalhar no Beto Carreiro, né? O meu pai que foi o primeiro veterinário do Beto Carreiro. E daí, sentindo a necessidade da cidade, que não tinha veterinário, foi quando a minha mãe abriu uma portinha, literalmente um puxadinho na nossa antiga casa. Hoje eles moram lá de novo. E foi quando começou a Homeopatas, isso há 28 anos atrás. Então, assim, é uma história familiar. E acho bem importante a gente citar isso, porque isso é a essência da Homeopatas. Eu sei que várias empresas, né, têm essa questão familiar, mas isso traz mais humanização ainda para quando uma empresa ela tem esse início familiar. Caraca, então quando a gente fala de homeopatas, a gente fala de família. Essa história eu não sabia, certeza. tá? Doutor Samuel, te queremos aqui no Sapiens Cast.
muito legal. Também, que legal. A tua mãe também é veterinária ou é Não. empresária? Foi É, ela que ela teve o start da homeopatas. Ela teve o start da homeopatas, principalmente por minha causa e da minha irmã, Aham. porque nós éramos pequenas e ela também trabalhou no Beto Carreiro. Ela é técnica em enfermagem. Uhum. Então, lá no Beto Carreiro, ela trabalhou como enfermeira. Só que imagina, 2 crianças em casa, tinha muita dificuldade com o babá e era uma certa distância, né? Por muitos anos eles iam de ônibus trabalhar, então só voltavam à noite. E sentindo que as pessoas começaram a ir lá em casa pedir pelo veterinário, Aham. a minha mãe resolveu fazer um curso de banho e tosa, abriu o banho e tosa e um consultório do lado da nossa casa que para legal. facilitar. Então eu falo que eu e a minha irmã, depois aí logo em seguida a gente já foi ali pro centro. Uhum. Não nasceu ali onde Não, é hoje. não. Para quem não conhece. Ali é o terceiro lugar, na É verdade. impossível não conhecer, né? Mas se você nos acompanha e não sabe onde fica Homeopatas em Navegantes, do lado do Forte Atacadista ali, da Na frente Navemar, do Sapiens. na frente do Instituto Sapiens, nós temos exatamente a Homeopatas. Ali é o terceiro lugar. Ali é o terceiro lugar. Então, primeiro era só literalmente uma portinha ali em casa. Depois a gente foi pro centro, ali onde é o Bistec, que ficamos alguns anos ali, até o pai conseguir comprar onde é Homeopatas hoje, e realmente daí estruturar, né, como uma clínica, não apenas algo alugado. E eu falo que eu e a minha irmã fomos criadas dormindo em saco de ração. Isso hoje é motivo de muito orgulho, né? Que As pessoas legal. acham às vezes, ai, que ruim. Não, isso é um orgulho pra gente, porque foi assim que a gente construiu a nossa história. Cara, que legal, que legal. Nossa, uma pergunta que eu tenho. Há tempos atrás, a Homeopatas era uma clínica. Hoje, a Homeopatas é um hospital veterinário. O que muda disso? Eu só tenho o Fred e esses dias. A última peripécia do senhor Fred foi correr pela estrada e um carro passar por cima, né? Ficou com a escápula, a patinha amarradinha ali por um tempo. O que diferencia de uma clínica, ou de um banho e tosa, enfim, para um hospital veterinário? Que rolê nós temos de diferente aí? Burocraticamente falando, o hospital veterinário ele é obrigatoriamente 24 horas, né? Com médicos veterinários presenciais, porque há alguns anos atrás o plantão era no telefone. Eu estava, por exemplo, na minha casa, alguém me ligava e eu ia até lá. Hoje não, né? Nós temos no mínimo 2 veterinários 24 horas lá dentro. Caraca! Então, se você tocar a campainha, como foi o caso do Fred, você vai ser atendido. E também, burocraticamente falando, você é obrigado a ter radiografia, ultrassonografia, laboratório de análises clínicas, tudo internamente. Então, aumenta muito mais o tipo de serviço, né? Você tem que oferecer tudo que um hospital oferece 24 horas. Cara, e o custo disso deve ser absurdo. Né? É desafiador, mas eu falo que hoje eu atingi o que eu sempre quis fazer. Eu fiz faculdade em Curitiba. E lá a veterinária era muito avançada, então fazia muitos estágios em hospitais lá e era muito distante, sabe, Clênio? Hoje, quando eu olho, faz 12 anos que eu tô formada, né? Quase 13. Quando eu olho o que eu observava lá e pensava, nossa, eu queria isso, né? Eu queria fazer isso. E hoje que eu consegui, então eu acho que é uma realização. E trazer isso para Navegantes, que é uma cidade menor, então foi uma realização. Nós tivemos hospital em Navegantes antes de Itajaí. Essa transformação em hospital, isso é uma coisa bem legal que eu quero falar na hora do deserto, que foi na transição da pandemia que a gente virou hospital. Por essa necessidade que eu sentia de oferecer esse serviço completo, né? Eu não queria mais deixar o paciente internado e eu morava em cima da Homeopatas, né? Então, eu estava sempre ali. Mas é diferente de estar alguém ali toda hora. Então, assim, isso hoje deixa o meu coração, assim, realizado. Porque tu imagina, eu atendi o Fred. Ele vai ficar internado com 2 veterinários cuidando dele a noite inteira. E eu vou para casa sabendo que isso tá acontecendo. Então, assim, virar hospital foi uma realização, além de profissional, pessoal para mim. Caraca, que legal. Talvez é o ápice daquilo que... E eu falo também que eu não comecei do zero, né? Me deram algo já com um nome. Já tinha caminhada. Já tinha uma caminhada. Quem saiu do zero foram os meus pais. Então, eu tinha que, no mínimo, manter aquele nome. Era o mínimo, né? Hoje eu falo que meu pai era louco, porque eu tinha 23 anos quando eu comecei.
Mas assim, eu tinha que no mínimo manter aquele nome. Mas também, dentro de mim, eu tinha uma coisa assim, não, eu tenho que fazer isso evoluir, né? Se o meu pai saiu do zero e chegou até aqui, agora eu tenho que sair daqui e evoluir. Eu me lembro quando a gente virou hospital, eu falei até pro meu pai, pai, eu acho que eu até me emocionei. Eu cumpri a minha missão, que é transformar o que tu me deu em algo maior. Então, ele me deu uma clínica e eu, com o meu trabalho, devolvi para ele agora um hospital. Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que faz parte, então, da minha vida profissional e pessoal também. Caraca, é bonito isso, Uhum. né? Hoje teu pai ainda trabalha lá dentro? Então, quando eu me formei, que eu acho que foi uma loucura, o Aham. meu pai, eu falo que eu entrei pela porta, ele saiu pela janela. Porque ele entrou pro meio político naquela Aham. época, né? Ele ficou 8 anos na Quando eu política. cheguei em Navegantes, teu pai era vereador em Navegantes. Isso! E foi quando eu me formei, né? Eu me Uhum. formei em julho. Eu apresentei o TCC, eu não me formei. Apresentei o Aham. TCC, ele começou a campanha política, então a gente não trabalhou juntos. Ele só ia pra me acompanhar em cirurgia, porque eu era recém-formada e tal. E daí um dia eu saí da cirurgia, falei, cadê o pai? Ele já tinha saído, eu tinha já ido tava. Aí embora? eu pensei, não, agora eu vou seguir sozinha, né? Então ele ficou 8 anos afastado, só fazendo financeiro, mas a gente mal se via. E daí, na época da pandemia, que foi quando ele estava saindo da política, e a pandemia foi um susto, né? Uhum. Ele retornou mais presente até para lidar com a situação financeira, porque todo mundo era uma incerteza, né, para as empresas. E daí e daí começou a ideia do hospital, a gente tinha necessidades internas que precisava dele, ele retornou. E quando o hospital fez mais ou menos 2 anos, aí começou a transição de eu comprar o hospital dele. Então, hoje a gente faz estamos nesse momento de transição, mas ele ainda faz o financeiro. Ele Então, o ainda faz. financeiro, E agora que eu tô tendo, às vezes, um repouso por causa da gestação, ele voltou a fazer algumas cirurgias. Mas Que eu legal. falo assim, que a gente tem que pedir, implorar, por favor. Daí ele, né, Aí ele vai pra pacientes lá. especiais, ele faz as cirurgias também. Cara, que legal. Hoje vocês estão mais ou menos em quantos colaboradores na Homeopatas? Fixos somos 17. E daí Caraca! nós temos os volantes, que a gente Aham. chama. Na veterinária, existem, assim, veterinários especializados que você chama eles. Por exemplo, a nossa cirurgiã. Ela trabalha em outras clínicas, outros hospitais, e ortopedista, oftalmo. Aí, Clênio, passa de mais de 30. Meu Deus. Uhum. Todas essas especialidades, todas, né? Mas Uhum. que nós temos no mundo humano, temos no mundo pet? Sim, Clênio, graças a Deus, hoje a veterinária está nesse patamar. Isso é muito importante para nós profissionais, né? Trabalhar dessa forma dá muito mais segurança, tu tem um trabalho muito mais completo. Caraca. Doutora, seguinte, vamos para uma pergunta importante. Além de médica, veterinária, você é empresária. Uhum. E nós queremos muito aqui no Sapienscast falar para empresários, para pessoas que querem empreender, para pessoas que têm o seu negócio e talvez estão desanimados ou acham que só o seu negócio tem problemas. O que tu me diz assim, quais os maiores desafios do empresariado hoje e talvez nessa vertente, nessa linha do mundo pet, do mundo animal, como é que isso rola para vocês? Existe problema também nesse mercado? Muito. Muito, muito. É muito desafiador, né? Nesse tempo, assim, que eu tô formada, já tive várias crises de burnout mesmo. Uhum. Eu brinco, assim, que eu sou meio casca grossa. Eu não desisto, mas, assim, é bem desafiador. Tem esse lado empresarial que todo mundo vai passar, né? Uhum. Gestão de pessoas, eu acho que é o top 1 de desafio, né? Com certeza. E como eu te falei, eu comecei a administrar ali a homeopatas, eu tinha 23, 24 anos. Imagina, hoje eu vejo, meu pai foi louco, né? O que eu sabia da vida? E eu percebo hoje, eu tô com 36, que eu fui evoluindo como ser humano e a gestão que fez o amadurecimento, né? Então, acho que com certeza a gestão de pessoas é o maior desafio empresarial. Uhum. O financeiro também, né? A gente vive num país que é muito desafiador, uma imposto, loucura. e é uma loucura tudo que a gente vive. E
E a minha profissão daí, especialmente, é o lado emocional, né? Uhum. Então, a gente tem que lidar com tudo. O meu desafio, assim, até então era, por exemplo, se eu faço uma cirurgia, Clênio, esquece que eu vou estar preocupada com o financeiro, com o funcionário, eu vou estar focada naquele meu paciente. Isso, pra mim, é um desafio. Porque daí eu, às vezes, deixo o administrativo de lado para focar no operacional, digamos assim. Mas eu não consigo chamar de operacional, porque essa é a minha profissão, essa é a minha essência. Então, a particularidade como empresária, para mim, é ainda lidar com o meu paciente, por exemplo, o dia que o Fred foi atropelado, Meu Deus, nem fala. né? A parte empresária, esquece nesse momento. Você foca muito no paciente, na família, na importância que aquilo tem para você. Então, o meu desafio pessoal é equilibrar esses pratinhos, né? Ah, não, eu sou empresária. Eu tenho que gestar tantas pessoas ali e tenho o lado da veterinária em si, o técnico e tal. Eu não sei nem se eu posso falar isso depois. Se não puder, tu me diz que A eu gente corto, corta. tá? Quem tá em casa talvez não saiba, mas por que eu escolhi esse tema gestão humanizada para trazer especificamente com a doutora Laís por aqui? Quando eu e a dona Suiane Dias estávamos prestes a nos casar, a gente tava com a corda no pescoço para pagar todas as contas. Ainda estamos, porque agora a gente está construindo, né? Mas, neste intermeio, vem o senhor Fred e resolve dar um passeio pela floresta e o seu lobo passa por cima dele com 2 carros. Naquele momento, o que talvez mais a gente tem, e o que eu gosto de falar a respeito disso é, só quem tem pet vai entender o que a gente tá falando. Porque quem não tem, talvez, deixa pra lá, não faz isso. Mas só quem já se envolveu sentimentalmente com o seu animalzinho de estimação sabe o significado que isso tem. Eu lembro que a gente chegou lá no Homeopatas, obviamente, desestabilizados pelo que iria fazer. E eu acho que uma das coisas que nós mais recebemos quando chegamos no Homeopatas é um atendimento extremamente humanizado. Eu não sei se eu podia falar isso, mas vou falar, tá? Quando a gente chegou lá, uma das tuas falas foi a seguinte: vamos fazer tudo que ele precisar. Depois a gente pensa economicamente. O porquê que isso foi assim? A gente, primeiro, não sabia o que fazer, não sabia o que precisava medir cada passo que a gente ia dar naquele momento. E o que nós tivemos quando chegamos lá foi, de fato, uma acolhida e uma tranquilidade tão grande, nos deixando confortáveis para ter a tranquilidade de cuidar do Fred com tudo aquilo que ele precisava e depois, de fato, pensar como é que a gente vai quitar tudo isso. E isso pra gente foi, assim, absurdo na época, né? Então, publicamente gostaria de te agradecer por isso, e é por isso que a gente queria falar um pouquinho sobre essa gestão humanizada, porque isso é muito difícil nos tempos de crise que nós vivemos. Por quê? É óbvio que tu tem uma máquina por trás da Homeopatas que não vai só passando como um rolo compressor de impostos e tantas coisas, mas vidas reais que tu tem que todos os meses garantir o salário de todo mundo ali. E deve ser muito difícil isso. Porque eu vejo lá no Instituto, sou eu, a dona Suiane, mais alguns psicólogos que estão lá conosco, e já é muito difícil, porque assim, a carga tributária nesse país é absurda. E ainda se fosse absurda, mas tivéssemos um contraponto na mesma altura, tudo bem, mas é absurda e a gente vai se sentindo cada vez mais, eu vou usar um termo ruim, mas quase que roubado pelo governo, né? Porque quando a gente não vê a aplicação dos impostos no lugar que deveria estar, isso parece quase como se fosse um roubo. Mas essa gestão humanizada de vocês é assim, de outro mundo. Eu queria entender como é que isso nasceu dentro da Homeopata, se isso veio desde sempre, se isso foi algo que foi se aplicando aos poucos. Como é que gera esse rolê? Essa história do Fred, pra mim, é muito especial, vai ser sempre. Vocês são muito especiais, né? Eu acho que eu falo assim que os meus pacientes me dão amigos, né? Eu tenho muitas histórias assim e vocês com certeza estão uma das mais especiais pra mim. Então, mas assim, falando da parte empresarial sobre esse tema, é que no nosso lema, todas as minhas reuniões com os funcionários, é que nós cuidamos de famílias. E o acolhimento é a palavra, né, que a gente escolheu.
Porque imagina o tamanho da aflição, da fragilidade que vocês estavam vivendo naquele momento. Era o mínimo que eu poderia fazer. Eu já fui noiva, eu sei o que vocês estavam passando. Meu marido já pagou as dívidas no casamento. E eu sabia de todo o contexto que vocês estavam vivendo. E era o mínimo que eu poderia fazer. Eu fiz o que eu teria que fazer. Porque tem momentos, Clênio, que existe propósito, né? Era o meu propósito. Então, a gente fica falando muito dessa palavra, querendo buscar ela de forma, né? Ai, qual o meu propósito? Deus te entrega ali. Não é difícil. É só você fazer quando ele te entregou, é só faça. É mais ou menos isso nessa parte ali. Mas além de chamar de atendimento humanizado ali, eu chamaria isso de cuidar de famílias, de acolher a família. Ontem mesmo estava treinando a secretária nova e falei para ela, o paciente entrou na emergência, a pessoa vai estar totalmente descontrolada, ela está em pânico porque ela pode perder o que ela considera às vezes o filho dela. Então, o veterinário ele vai pegar para fazer a parte técnica e você vai ter que fazer a parte do acolhimento, de acalmar aquela pessoa. E daí a gente tem várias técnicas já desenvolvidas para isso. Enfim, então... E daí, como que criou isso? Hoje em dia tem muito curso, né, gente? Eu acho muito louco, assim. Eu leio bastante, estudo sobre isso também. Mas teve uma frase que eu li, assim, incrível. Ninguém vai te ensinar a se importar. Caraca. Ninguém vai te ensinar a se importar. Isso é empírico, né? Aham. Vocês acham mesmo que eu ia deixar o Fred com dor? Vocês acham mesmo que eu ia deixar a Su chorando, desesperada? Então, assim, é aquele se importar que até o meu marido tá aqui, ele vai até brigar comigo, porque eu acordo de madrugada, eu ligo pro hospital, eu até acho que eu já tive problemas psicológicos graves por causa disso, de atrapalhar a minha vida pessoal muito, porque eu me importo muito. Mas isso, Clênio, ninguém te ensina. Sei lá, o que eu vou dizer que eu aprendi vendo os meus pais? O meu pai é um veterinário de alma, assim, ele tem alma de veterinário. Mas a minha mãe é perfeccionista num nível... Minha mãe ensinou, não existe meio certo, existe só um certo. O certo inteiro. Então, assim, se eu aprendi... foi empiricamente vendo o trabalho deles. E eu fui aperfeiçoando isso ao longo dos anos, até porque o mundo evoluiu, a veterinária evoluiu, e eu fui acompanhando isso. Mas o importante é você se importar com o teu trabalho, né? Igual você trabalha com pacientes, a Su também. Você vai para casa e esquece. Então, assim, eu dando meu depoimento... pessoal sobre você, que ano passado eu passei por uma perda gestacional e a mensagem que eu recebi do Clênio foi: eu estou de joelhos rezando por vocês. Você se importou. Isso não tem custo, né? Você não me cobrou, você não fez nada, você só rezou por mim. Então, é a mesma coisa. A conta já tá paga. E a gente vai se emocionando com isso, né? O que eu quero que hoje a gente fale e que a gente traga para a pauta da nossa mesa do Sapienscast é exatamente essa direção. Não se compra a humanidade, né? Ou a gente tem ou a gente perdeu. Porque todos nós nascemos humanos e uma das coisas que mais tem me chocado é nós estamos aos poucos endurecendo o nosso coração. E quando a gente olha a perspectiva animal, e eu vou me dar ao luxo de entrar num aspecto de espiritualidade, né? Quando a gente chega em casa, por exemplo, e pega ou tem o seu pet que vem com toda aquela alegria, eu entendo que é exatamente aí a essência de tudo aquilo que Deus sonhou pra gente. Só que parece que com o tempo, tem o Salmo 116, 16, 17, que vai dizer assim, a abundância lhes fechou o coração. E é aí que eu entendo que a humanidade às vezes foi se perdendo. Às vezes nós vamos nos enchendo de tantas coisas que deixamos de viver o essencial. Quando o Fred ficou lá, por exemplo, a gente, além de receber as fotos constantes do Fred, com textos escritos ali no vidrinho da internação, né? Fotos do cuidado, da alimentação, a disponibilidade da gente estar indo ver o Fred e a acolhida geral de todo mundo, que deve ser uma loucura, porque nesse meio, não é só o Fred que tá lá.
Então tem espaço para os outros cães que talvez estão fazendo outras manobras, sejam cirúrgicas ou não, mas a gente está lá, é acolhido. Essa semana a gente foi lá. E agora, doutora Mônica, muito obrigado, tá? Doutora Mônica, parceiraça também com o Fred. A gente esteve lá e o Fred tá com otite, né? E a gente chega no consultório, assim, uma acolhida na simplicidade, por exemplo, de pegar um biscoito, um petisco e dar ao Fred. E aí a gente brincou dizendo assim, ele é folgado, ele pega inteiro, joga no chão para que a gente quer... É o quebrar, o dar. E tu percebe assim, isso não se trata de nada artificial, né? Me machuca quando a gente vê, por exemplo, médicos, doutores de gente sendo mais animais do que os próprios animais, enquanto os doutores que cuidam dos animais tendo uma humanidade absurda. Vocês iluminam o mundo, tá? Ai, muito obrigada, É muito Clênio. bonito ver isso quando a gente chega lá na Homeopatas para mim eu só tenho gratidão em relação a vocês. Ouvir essas coisas me traz certezas, entendeu? É como eu falo, essas coisas são como respostas de Deus às minhas orações. Porque essa parte ali que você falou sobre a gente endurecer, é óbvio que acontece muito. E quem mais nos endurece é o ser humano. Porque, por exemplo, existem situações das pessoas que não têm condições de pagar serem muito agressivas. Aí você vai conhecer uma outra Laís, né? Porque eu não concordo com esse tipo de situação, de ação. E outra questão também que me endureceu ao longo dos anos é a dificuldade de lidar com pessoas, funcionários, né? Gestão de pessoas. Isso é uma coisa, gente, que a gente... esse equilíbrio, ele é tão difícil. Esse endurecer também já me chateou. E eu já ouvi muitas vezes assim, né? Ai, Laís, você é muito trouxa, digamos assim, palavras mais chulas. Mas você é muito burra, não sei o quê. Não adianta, eu não acredito mais. Você se deixa enganar várias vezes. E eu já tentei me endurecer mais. Até que eu cheguei num ponto, assim, Clênio, que não, eu vou ser quem eu acredito que é o certo. E até a hora que vão chegar pessoas até mim que sincronizem nessa energia e acreditem em mim. A gente quebra a cara como gestor. Muito. Quebra a cara como cliente, de às vezes fazer essa questão e a pessoa não pagar, por exemplo. Mas você não pode tentar se endurecer tanto. Você vai amadurecendo, vai aprendendo com quem você pode e com quem você não pode. Não é para ser também 100%, né, poliana, assim, Exato. né? O mundo é lindo. Não, mas essa parte do endurecer eu achei bem importante a gente citar, porque o mundo tende a nos deixar muito duros. Muito duros. Eu já fui muito dura nesse meio tempo, né? Eu já achei que, não, agora nunca mais vão me enganar, sei lá, algo assim. E eu acho que isso também não é o correto, né? A gente vai perdendo a própria essência, né? Exatamente. E quando você chega nesse patamar, chega até uma questão de desistir, porque eu até a gente tá nessa... 2024 houve várias transições de novo na equipe. E eu falei para as gurias que eu sempre chamo de família homeopatas. E daí, para as mais antigas, eu falei, não tô mais conseguindo falar família, agora eu falo equipe. E isso machucou tanto meu coração, Clênio. Eu sei que as coisas que eu leio sobre ser empresária, o correto é esse termo, né? Nós somos uma equipe, não somos família. A família tá lá em casa. Mas isso não faz parte da Laís, entendeu? Porque eu me preocupo, sim, se ela, como equipe... Onde eles moram, como que eles vão trabalhar, se tem algum problema familiar, coisas que não, talvez, falam várias vezes, isso não é problema teu. Pessoas que trabalham comigo, sabe, já falaram. Porque é uma coisa que eu sempre falo, eu quero que a minha equipe seja feliz. Quando eu faço reunião individual, eu pergunto, você tá feliz na Homeopatas? Você é feliz vindo trabalhar aqui? Eu sempre dei uma veterinária que trabalha comigo, que é minha amiga, ela falou assim, isso não é problema teu. Mas eu não consigo. A gente deixa de ser a gente, não cabe eu isso. Eu preciso saber se a pessoa que trabalha comigo, ela tá realizada, né? Porque a gente passa 8 horas do nosso dia, no mínimo, o veterinário às vezes trabalha muito mais. A gente passa 8 horas às vezes a gente não fica 8 horas com a nossa família, com o nosso marido. Então, assim, isso é um debate interno bem grande meu, mas eu acho importante a gente lembrar desse assunto, que as pessoas que assistem, empresários que assistem,
de não se deixar endurecer tanto, né? Tem um equilíbrio em relação a isso, porque é exatamente isso. Quando a gente perde a essência, a gente perde tudo, né? Exato. O que os animais já te ensinaram? Já que tu tá na lida com os animais há tantos anos, o que eles te ensinam na humanização? Ai, Clênio, é tanto, né? É até difícil citar, mas é tanto, porque até agora, vou citar o último caso. A gente passou por uma situação difícil com um tutor, né? Com a família. Uma pessoa, ela estava difícil porque ela estava emocionalmente abalada. Então, várias pessoas são assim, tá? Isso até psicologicamente, acho que o Clênio vai saber mais que eu, a Su também. Quando a pessoa tá com uma dor exacerbada, com medo de perda, né? Ela tem que jogar isso em alguém. E nós estamos lá, sendo feitos de Cristo. Não, às vezes não importa o trabalho que você tá fazendo, tá? Você vira um saco de pancada mesmo. E aconteceu isso com essa pessoa. Ela foi extremamente agressiva, ela ameaçava, ela foi bem pesado. E eu ainda tava no meu repouso da gravidez, então me abalou muito, porque ela conseguiu meu celular particular num domingo à noite. Cara. Eu tinha chegado da missa, tá? Primeira missa que eu consegui ir. Já perdi a benção. Primeira missa que eu fui depois do meu repouso. Aí foi muito difícil, fiquei muito nervosa. E o cachorro, Clênio, era maravilhoso. Cara. Ele era assim, as fotos que eu recebia da equipe, enquanto a tutora estava muito nervosa, nos falando coisas muito pesadas, o animal lá, ele era grande e ele era fofo. Ele nem ficava na gaiola, ele ficava solto, porque a gente, assim, a equipe estava apaixonada por ele. Eu recebi zilhões de fotos e vídeos dele. Então, assim, aí elas falavam, não importa, tá tudo valendo a pena, entendeu? Porque ele tava melhorando, graças a Deus, ele recebeu alta até. Deu tudo certo. Mas assim, então um ensinamento é esse, que tem horas que a gente tem que focar neles. Porque é por eles, né? No fundo, é por eles. Então, esse último ensinamento foi isso, assim. Vamos focar na energia dele, no bem-estar dele. E a gente tenta acolher. Daí a Mônica, né, mais uma vez, foi maravilhosa. E conseguiu que a família tivesse todo o acolhimento e tudo o que precisava. Mas eu acho que às vezes é isso, é focar nos animais, porque eles é um amor genuíno. O meu pai fala, assim, que eles nos agradecem com o olhar, né? Caraca. E isso meu Deus, Clênio, isso não tem preço. O olhar de um animal... Vocês lembram do Fred muito doente, né? Naquela primeira vez. Então, assim, o olhar dele era tudo. Era tudo. Eu acho que isso não existe como calcular o preço ou o ensinamento. Há tempos atrás, eu escutei uma frase, não sei se eu já disse ou não disse, mas tava rolando Instagram, essas coisas que a gente vê na internet, né? E aí, uma das coisas era, por que os animais não falam, né? Então, a expressão era a seguinte, os animais não falam para nos ensinar que amar não precisa de palavras. Sim, né? isso é muito real. Eu acho que isso é muito, muito, muito presente, né? Quando a gente chega e tem a possibilidade de lidar com os animais, eles nos quebram. Quebram a nossa... o jeito da gente lidar, a nossa grosseria, o nosso jeito de ser, eles nos humanizam mais. E o que eu acho isso interessante, vamos de novo buscar o aspecto da espiritualidade, quando a gente fala de um equilíbrio perfeito do universo, eu acredito que está exatamente aí, de todas as coisas criadas que Deus fez para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam. Quando nós falamos no trato e na forma de lidar com os animais, talvez seja aí a grande questão que nós precisamos. O ser humano foi se afastando de tudo aquilo que era o mais simples para se tornar grande, e nós percebemos que quanto mais perto nós estamos de outras coisas criadas, de outros seres criados, nós voltamos à essência de quem somos. Sim. Então eu acho que esse contato com os animais de fato nos humaniza demais. Né? Isso eu falo, Clênio, sobre que para mim os animais são anjos de verdade. Não, eu sou católica, né? Todo mundo sabe, mas assim, eu presenciei histórias que os animais realmente absorveram para eles algo que era da família. Eu tenho muitas histórias mesmo, tá? Eu falo que um dia dava um livro.
E eu acredito que é como se eles fossem anjos mesmo. E a presença deles nos acalma, nos traz esse contato mais Aham. divino. E a gente tem que, inclusive, parar de humanizá-los. Aham, aham. Deixar eu sempre falo, o cachorro quer ser Exato. cachorro, É. né? Então, e a gente que tem que se igualar a eles, porque daí, gente, vem um sentimento de paz. Se a gente, na verdade, entra na brincadeira deles, Uhum. na ingenuidade deles, meu Deus, Na a simplicidade. gente desliga do mundo. É. Uma coisa que às vezes a gente pede, prescreve, é passeio. Porque hoje em Aham. dia as pessoas vivem em apartamento. Fala, ai, vai fazer. E eu ainda falo assim, ó, vai sem o celular e vai pra aproveitar pra você também. Aham. Não vai com pressa, né? Meu marido vai rir porque eu não faço isso, né? A gente tá sempre na correria. Mas quando eu vou, eu sinto essa paz, né? Quando a gente sai pra passear, e o nosso cachorro, ele late muito. A gente fala que tenta a paz, mas ele não deixa. Mas assim, é um momento que você se desliga, porque você tá ali, né, cuidando deles, fazendo o passeio. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é realmente essa aproximação do que é simples, igual você falou. Eu acho que isso foi talvez uma das grandes sacadas que a gente teve, essa conexão, né? A gente tá tentando fazer com que as máquinas sejam iguais a gente e a gente está se tornando Máquinas. tão frio quanto as máquinas. Estamos tentando humanizar os animais, estamos nos tornando a pior versão dos animais. E talvez o caminho seja exatamente o contrário em relação a isso. Sim. Mas estamos chegando aqui, passa voando o Sapiens Cast. Nós estamos chegando a você que nos acompanha em casa, você que já acompanha e que chegou talvez novinho em folha agora para acompanhar o nosso Sapiens Cast. Nós temos um bloco no nosso episódio que se chama Deserto Florido. O que nós fazemos no Deserto Florido? O símbolo do Instituto Sapiens é a rosa do deserto. E aí o que acontece? A rosa do deserto, ela tem a possibilidade de florir onde não há nada de esperança. Tendo um grãozinho de terra, ela não sobrevive, ela vive. Então o Deserto Florido é o momento em que nós partilhamos algo que foi muito difícil, que quase nos destruiu, mas que depois disso teve um grande florescimento. Então, com vocês agora, Deserto Florido. Chama a vinheta, editor! No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Então vamos lá com o nosso Deserto Florido. Doutora Laís, me conte aí, existiu algum deserto na tua vida? Vários, né, Clênio? Eu acho que todo mundo, né? Não tem como, né? Mas eu acho que a importância é a gente saber o que fazer com os nossos desertos. E eu acho que a conexão com Deus, ela é a maior possível, né? Uhum. Falo isso profissionalmente, nos desertos profissionais e nos desertos pessoais também. Na minha vida pessoal, meu maior deserto foi ano passado, como eu falei pra vocês. E a partir do segundo que eu entrei no deserto, foi o momento que eu mais me conectei com Deus e lá eu fiquei. Caraca. Então, assim, e na vida profissional, acho que também. Você enxergar Deus em tudo, né? Então, eu realmente acho que é ali que a gente fortalece a nossa fé. A minha crença é essa. Mas falando do profissional, Clênio, até para passar algum ensinamento para as pessoas, o meu maior deserto foi pré-pandemia. Uhum. Eu trabalhava 7 anos com uma veterinária, que era meu braço direito, uma grande amiga, né? Porque imagina, a gente trabalhava tanto tempo junto. Uhum. E no dia que eu fui diagnosticada com burnout, ela passou numa residência e saiu da homeopatas. Cara. E eu era solteira ainda, então é um pouco mais solitário, né? Enfrentar os desafios da vida. E o meu pai estava passando por um processo muito difícil, que era a decisão de sair da política. Caraca. Então, a nossa família, que pra quem não sabe, é muito unida, até demais. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, a gente é muito unido. E então, a gente tava com esse envolvimento também bem difícil, né? Foi um momento muito desafiador. Porque um problema de um respinga em todo mundo. Com né? certeza, com certeza. Então, assim, eu tava por esse momento e veio a pandemia. Graças a Deus, antes eu conheci o meu marido, né? Em janeiro a gente se conheceu e daí em março ali começou a pandemia. E daí, empresarialmente, eu precisei focar, esquece as tuas dores, né? E foca de novo no teu trabalho. Já começou quando essa pessoa que era meu braço direito saiu e eu precisei entrar muito. Como Deus é muito perfeito,
ele me mandou um braço direito, esquerdo e as 2 pernas, que é a Mônica, hoje, Aham. né? Então, e eu falo pra Mônica até hoje, eu falei no dia que eu chamei ela pra conversar e ela, de fato, ser contratada. Ela já era plantonista só. Uhum. Mas eu falei pra ela, quem está te escolhendo é Deus, eu não te escolheria. Eu falei isso pra ela, porque ela era recém-formada, não tinha experiência, e a Mônica, ela abraçou isso, essa oportunidade profissional, tô falando agora, né? De uma forma que eu nunca vi, e hoje ela é, nossa, a alma da Homeopatas também, tanto quanto eu, né? Então, aí a gente entrou na pandemia, meu pai retornou a realmente trabalhar na Homeopatas, ele foi até balconista Aham. na época da pandemia. A gente teve que reduzir a equipe pela legislação lá, porque o banho e tosa não podia trabalhar, foi aquela loucura Uma que loucura. todo mundo... Gente. É que a gente já até um pouco esqueceu que Uhum. foi a pandemia, mas ela foi um susto muito grande para empresários. Você tinha... Os boletos estavam iguais, Uhum. a quantidade de funcionários era igual, na época eu tinha banho e tosa, Uhum. mas você não sabia se os clientes iam chegar. Tanto que o primeiro mês foi, assim, uma loucura mesmo, assim, de diminuição de caixa, né? Só que o saber trabalhar no deserto, falando de empresa, a gente começou a ver uma oportunidade. Porque estava todo mundo tão concentrado em fazer aquilo não desmoronar, a empresa não desmoronar. Tanto eu, meu pai, quanto a Mônica, no caso, tínhamos outras pessoas na equipe na época que também foram fantásticas. Mas a gente começou a ver uma oportunidade de crescimento. Uhum. Então, em julho, a Homeopatas começou a ideia de virar hospital. No meio da pandemia. Conversei com um amigo meu que tinha clínica e virou hospital. Eu falo até hoje que ele me paga, porque eu falei, ô Douglas, como que eu faço pra virar hospital? Ele troca a placa. Eu conheço teu trabalho. Eu falo pra ele, Douglas, vem aqui trocar a placa comigo aqui né, nos bastidores. E daí nisso eu e o Bruno já éramos praticamente casados, a gente começou uma imersão, né, o que era diferente, igual você me perguntou, eu também não sabia o que era virar hospital, mas eu sentia aquela necessidade do 24 horas. Pra mim era aquilo que importava, né, que tivesse alguém lá dentro toda hora. E daí, em julho, nós começamos a transição, primeiro interna, porque eu queria ver como funcionaria, e em dezembro daquele ano de pandemia, nós viramos hospital. Então, esse foi o maior ensinamento que eu tive sobre o que fazer num deserto, né? Onde teve empresas que faliram, que fecharam. A gente, pelo contrário, foi a nossa maior evolução. O deserto não precisa nos matar, ele pode nos evoluir, né? Caraca, me arrepia. Gente, é assim que a gente termina esse bloco Deserto Florido. E vamos então pro nosso último bloco. Cara, passa muito rápido, Passa né? mesmo. Doutora Laís, seguinte, eu já disse a admiração que tem por vocês, mas teve um episódio 2024, que eu vou dizer que mexeu muito com a nossa região, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. E eu sei que tu não tinha que estar lá, mas Será? tu foi. Assim, não tinha obrigação de estar lá, mas tu foi. Como é que foi essa história e o que te motivou a ir pra lá? Porque assim, obrigação de fato, né? Ah, Clênio, eu sou obrigada a ir? Não. A minha empresa tem uma filial no Rio Grande do Sul? Não. A água chegou no Homeopatas? Não. Mas chegou no teu coração. Foi isso. Na verdade, chegou no meu coração e no do meu marido, mas foi muito genuíno. Eu tenho certeza que foi um chamado. E eu fico feliz quando as pessoas nos parabenizam e falam, mas eu não vejo com essa grandiosidade, eu vejo como o mínimo do que eu poderia fazer. Uma amiga, essa veterinária que já trabalhou comigo, me chamou num domingo à noite, quando tudo aconteceu, para falar pra gente arrecadar medicamentos e mandar para lá, porque a gente tinha um grupo de veterinários e navegantes. E eu e o Bruno já estávamos muito mal com aquelas notícias, a gente estava acompanhando o tempo inteiro. Daí o Bruno ainda falava, para de olhar, porque estava aflitivo aquilo, né? E daí, depois que ela me mandou a mensagem, eu falei, não, na hora eu já fiz uma postagem lá, pedindo arrecadação de medicamentos e caminhas e tal. E nisso a gente viu uma reportagem que eu acho que todo mundo vai lembrar, que foi quando um bombeiro achou um bebê achando que era um boneco no bar.
boiando, né? Aí a gente se olhou, o Bruno falou assim, eu vou pra lá, porque ele já foi salva-vidas. Mas agora ele esqueceu que já passaram alguns anos, né? Aí eu falei... Quando a gente acordou no outro dia, na segunda, tinha muita doação na Homeopatas. Uhum. As pessoas se mobilizaram muito e levaram doação. Resumindo, gente, eu e o Bruno, a gente se olhou e falou assim... Eu me lembro bem, olha como Deus manda as coisas certas. A gente já tava querendo ter filho, tá? A gente não tem filho. A gente é jovem ainda, tem saúde. E nós temos liberdade no nosso trabalho. Uhum. Nada nos impede de ir. Então, não vamos enviar as doações, vamos levar. E daí... Rapidamente, assim, ó, várias pessoas ajudaram. Eu não saberia agradecer nomes. O Bruno, não sei como, conseguiu uma carretinha. E foi lá, eu não sabia que carretinha tem a parte elétrica. Uhum. Ele ficou nessa função e eu fiquei juntando coisas. E a gente foi. Na intenção de levar esses mantimentos. Por isso que eu te falo, agradeço os parabéns, mas foi muito genuíno. Não, é o mínimo. Você vai lá e leva as coisas. Uma particularidade que é muito louca que a gente viveu, você parece estar entrando no apocalipse, gente. Porque quando tá todo mundo vindo contra, você tá indo sozinho. Sozinho pra lá, todo mundo fugindo de lá. E era uma incerteza. A gente foi sem saber pra onde que a gente ia, quando a gente ia ficar. Fui através das redes sociais, achei lá um local que era em Canoas, que era na Ubra e tal, que foi onde eu trabalhei. Fomos. E daí, no meio do caminho, tá importante... A minha prima lembrou que a sogra dela mora na cidade do lado e falou, vai dormir na minha sogra, que foi um anjo na nossa vida, daí a gente pelo menos teve onde dormir, foi um ponto muito positivo. Aí, chegando lá, Clênio, aqueles veterinários que já estavam lá, sei lá, uma semana, não me lembro, esgotados, todos voluntários, pessoas que são do Rio Grande do Sul, tá? Pouquíssimos voluntários. E na época, sei lá, tinha mais de 1.000 animais, porque foi aumentando, né? Quando eu saí de lá, chegou a quase 3.000. Caraca. Era uma situação precária e de guerra total, e só com voluntários. Eu até o final não vi nada de prefeitura, de governo, de nada, tá? E eu sabia o que fazer, Clênio. Tu entende que não foi uma opção minha? Eu sabia, eu principalmente a parte de liderança. Eu fui muito mais parte de liderança do que veterinária. Fui uma veterinária com liderança. Para mim, resolver aquele cenário que estava caótico ou ajudar de alguma forma, não era difícil, eu sabia o que fazer. Eu me lembro que eu só olhei para as veterinárias e falei assim, ó, as que estavam lá mais de liderança, eu falei, vai para casa dormir, eu vou ficar aqui hoje. Eu e o Bruno falamos assim, daí elas começaram a chorar. Porque elas estavam tão esgotadas, e daí aquela madrugada a gente não foi dormir na casa da sogra da minha prima. Ficamos lá, e daí aquela noite eu consegui organizar muita coisa. A parte de farmácia, a parte de separar os animais doentes dos animais saudáveis, e fiz um pouco da minha parte. Gente, muito importante, quem tava lá fez o pior, que foi achar aquele lugar, montar aquilo tudo, e daí eu me envolvi de uma forma que eu não conseguia mais sair de lá. Vira uma chave no teu cérebro, Clênio, que você esquece a tua vida. A tua vida... Bom, você já trabalhou como missionário. Você sabe do que eu tô falando. A tua vida, ela fica pequena, ela fica até meio fútil. Você não consegue... Perto da realidade. Perto daquela realidade. E, mais uma vez, a gente sabia que o nosso trabalho nos dava a liberdade de estar lá. E daí a gente foi se envolvendo. Resumindo, a gente ficava indo e voltando, porque o Bruno tinha que vir trabalhar. Pra mim era bom, porque eu conseguia fazer coisas no computador pra voltar lá e organizar melhor e chamar pessoas. Então, o meu foco, quando eu cheguei lá, foi fazer os vídeos que viralizaram de chamar veterinários. E veio gente daí do Brasil inteiro. Foi lindo, Clênio, foi emocionante. Eu vi quanto a minha profissão é nobre, quanto o veterinário tem um coração, assim, maravilhoso. Eu conheci pessoas do Brasil inteiro, que se mobilizaram para ir até lá ajudar. Então, foi uma experiência divina para mim aquilo lá. Também teve o lado de observar como o nosso país é precário. Não existe uma cartilha, né, de desastres. Isso é muito preocupante. Eu acho que são coisas que deveriam... A gente precisa evoluir muitas demais. coisas, né? E lá foi movido por voluntários. Voluntários de todos os lados, né? Eu só fiquei na parte de veterinária. Não consigo nem mensurar quem estava nos resgates. E não consigo mensurar quem estava na parte humanitária lá de... Enfim.
Então, eu acho que foi isso, assim, foi um chamado e eu só atendi. Agradeço as admirações, mas foi o mínimo. Então, Enfim, doutora Laís, é exatamente isso que hoje nós falamos. É ser gente, é se sensibilizar, é ter a possibilidade de entender que esse tipo de trabalho não é o extraordinário que deveríamos fazer, mas que hoje, por ter uma escassez de pessoas boas, nós vivemos e entendemos isso como algo monstruoso, quando deveria ser algo natural dentro do coração da gente. Estamos, na verdade, chegando no final do nosso programa. Enquanto você pensa numa mensagem final, eu gostaria de falar com você que está em casa e te agradecer pela parceria de mais esse episódio, porque hoje nós falamos de gestão humanizada com a doutora Laís Paganelli do Hospital Homeopatas de Navegantes, um hospital veterinário que cuida do Fredinho. E hoje nós falamos de muitas coisas. O Hospital Homeopatas nasceu como uma empresa familiar inspirada nos pais da doutora Laís Paganelli. Dentro disso, nós vemos a responsabilidade dela de evoluir, de fazer com que o hospital não só primeiro como uma clínica, permanecesse, mas crescesse, não sendo mais o sonho apenas dos pais, mas dela. Vimos também que o essencial está ligado à gestão de pessoas e ao cuidado do acolhimento de famílias. Quando nós lidamos com os animais, eles irão nos ensinar também a humanização, não por torná-los humanos, mas por nos fazer cada vez mais próximo deles e voltar à nossa essência. Doutora Laís deixou algumas mensagens importantíssimas, dentre elas, ninguém vai nos ensinar a se importar. Quando você chega numa situação, ou se importa ou não. É nesse momento que as coisas vão dizer quem você é. Outra coisa importante que tivemos no episódio de hoje é o seguinte: momentos de crise, como a pandemia ou a enchente no Rio Grande do Sul, vai ter, sem sombra de dúvida, uma oportunidade de fazer com que a gente enxergue a vida com outros olhos. A gente, no meio do deserto, não precisa morrer. A gente pode lutar, crescer, evoluir e aprender. Estivemos hoje, então, com a doutora Laís Paganelli, médica veterinária do Hospital Homeopatas. E, doutora Laís, assim, de todo o meu coração, tá? Ter você aqui, a gente poderia conversar o resto do dia aqui, é um orgulho ter aqui, mas vamos encerrando o nosso episódio de hoje, espero te ter aqui outras vezes e queria te pedir, deixa uma mensagem para quem está em casa do que tu poderia falar um pouquinho ou partilhar um pouquinho a respeito de tudo que nós falamos hoje, deixa uma mensagem para a galera aí. Clênio, primeiro, muito obrigada. Uma honra mesmo estar aqui. Foi uma delícia conversar com você. E desejo muito sucesso, né, aqui no podcast, que cresça muito. A mensagem que eu pensei agora, assim, né, durante a conversa eu já estava pensando bem para a parte empresarial, né, sobre o empresarial humanizado, que domine todas as técnicas, estude. É alguma coisa assim a frase, tá? Mas é assim, domine todas as técnicas, estude, se especialize. Mas ao encontrar outra alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que é isso. Doutora Laís, muito obrigado de coração, tá? Uma honra ter você aqui. Bruno, obrigado por ter vindo nos acompanhar aí também. Su, venha mais vezes. Queria te dizer, para encerrar esse momento, cara, quando eu descobri, e vocês divulgaram, da gravidez, eu fiquei extremamente emocionado. Depois que descobri que eram 2 seres, mais emocionado ainda. Mas por que isso? Porque nós precisamos de pessoas boas no mundo. Então, que esse mundo tenha mais pessoas como vocês. Que Deus abençoe muito essa gestação, Amém. Que Deus abençoe muito vocês. E antecipadamente eu já digo assim, quando as crianças chegarem, espero que elas venham no Sapiens Cast. Com certeza. A vocês que ficaram em casa, meu muito obrigado. Beijo no coração, até a semana que vem. Não se esqueçam, no deserto podemos ver oportunidades. Não se esqueçam nunca, vivam os seus desertos. Não fujam deles, porque tu pode aprender muitas coisas. Beijo no coração. Beijo. Até sexta que vem. Tchau, tchau. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos
Sapiens Podcast, vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração. Histórias de todos irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.